Olá, essa é mais uma iniciativa da Pensar Contabilidade. Eu sou o Lucas e vim aqui compartilhar com você um pouquinho de minha experiência e como que você deve se preparar para um processo seletivo de grandes empresas, ou seja, as Big Four. Então, inicialmente eu vou começar me apresentando para vocês, tá? Eu sou o Lucas Pereira, mais conhecido, tenho 26 anos, sou natural de Campina Grande, na Paraíba. E recentemente eu tive uma passagem pela Deloitte, né? É uma das empresas enquadradas como a Big Four e tão sonhadas pelos alunos de contabilidade ou empresas ou profissionais da área e tudo mais, tá? Sou formado pela Unesc Faculdades e sou contador no estado de São Paulo, tá? Tive algumas passagens em outros cursos e aí a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, só para compartilhar para vocês o que me trouxe até aqui, como que eu cheguei até a área contábil, tá? Mas vamos lá, basicamente é isso, me apresentando e vou contar um pouquinho da minha história, como que eu me preparei e tudo mais, tá bom? Então, não muito diferente de tantas outras pessoas, a minha experiência profissional ela teve grande contribuição em paralelo com os meus estudos. Durante a minha vida, eu tive algumas experiências, desde empacotador de supermercado até receber uma oportunidade que me fez me encantar muito mais pela contabilidade em um escritório da minha cidade. Então, inicialmente, uma das primeiras oportunidades de trabalho que eu tive foi ser empacotador desse supermercado que eu falei, e aí nesse mesmo supermercado eu tive uma experiência para ser estoquista, tá? E aí foi quando flertou o interesse em entender como que funcionava o meio empresarial. Isso lá é lá pelos meus 17, 18 anos, então eu era bem iniciante mesmo, assim. E tava na fase de me descobrir propriamente que carreira profissional eu iria seguir, tá? E em paralelo a tudo isso, eu sempre gosto de lembrar, quando eu compartilho a minha experiência de como que eu me preparei para um grande processo seletivo, é que durante a minha juventude eu sempre me envolvi em projetos sociais, né? Em atividades sociais, em atividades pastorais, em atividades, em congressos universitários, tá? Não muito diferente de tantos outros universitários. Então, cursar contabilidade no meio desse período que eu estava me formando, terminando o ensino médio, e aí tive essa primeira experiência de trabalho como empacotador de supermercado. Eu tive algumas passagens, logicamente, por outros cursos, né? Eu não me encontrei com a contabilidade inicialmente. Então, eu passei por um curso de jornalismo, tive uma aprovação em zootecnia, não cheguei a cursar, cheguei a cursar um técnico em radiologia, até me encantar propriamente com a contabilidade. E isso acontece em um momento que eu tive uma outra passagem por uma outra empresa que me convidou para fazer um trabalho legal. Também naquele momento estava procurando uma oportunidade de trabalho. E aí eu lembro que naquele momento era para fazer uma implantação de sistema, né? E aí precisava, não sei, talvez pela minha desenvoltura, algo assim. E aí a gente comenta um pouquinho mais para frente. Precisava de alguém para entender e entrar dentro dos processos dessa empresa, né? Então assim, eu tinha uma grande responsabilidade de fazer um mapeamento de todas as atividades que acontecia dentro da empresa para a gente conseguir fazer essa implantação de sistema. Então, fiz esse trabalho, né? Passei um tempo por essa empresa e aí nessa empresa, que foi logo após a minha experiência no supermercado, uh, eu tinha bastante contato com uma empresa terceirizada da área contábil que prestava os serviços contábeis para essa empresa, né? Era uma distribuidora lá na minha cidade. E aí eu lembro que eu precisava ter muito contato com eles, porque a gente precisava fazer uma série de ajustes dentro do sistema e tudo mais, porque a empresa tinha regime especial, tinha uma série de particularidades que a gente precisava adaptar o sistema para aquela realidade, né? E aí eu consegui mostrar de forma, não sei, discreta, tímida ou de forma desinibida mesmo, o potencial que eu tinha dentro da área. Esse contato direto
acontecia com esse escritório contábil. E após sair da empresa, eu fui convidado por esse escritório para integrar o time deles, né? E aí eu me deparei com a seguinte situação. Naquele momento, para trabalhar em escritório contábil, você tinha que ser formado ou você tinha que estar estudando contabilidade. E eu vi que naquela hora eu precisava tomar uma decisão, né? Eu já tinha passado por alguns cursos, cursei vários períodos e tudo mais, e acabei não me identificando, não colocando, não chegando a concluir, mas naquele momento era tão oportuno a oportunidade de trabalho que eu tinha naquele momento, quanto ter que estudar contabilidade, que era algo que vinha flertando interesse desde quando eu tive uma experiência para ser empacotador, estoquista e tudo mais, tá? Então, era muito novo, tá? Então, assim, é importante de não se cobrar e se permitir durante esse processo todo, para que essas coisas de fato chamem a atenção, né? E a gente consiga entender. E a gente precisa também ser curioso a ponto de entender o real significado, né? Assim, de entrar em processos. Eu digo isso porque quando eu precisei conhecer os processos da distribuidora que eu trabalhei, né? Que eu trabalhei nessa empresa, né? Então eu precisava ter uma visão muito mais holística do negócio todo, né? Eu precisava ter uma visão geral de todos os processos do funcionamento da empresa, desde a diretoria até os processos mais operacionais possíveis, né? Mais manuais. Então aquilo foi muito oportuno e eu me permiti. Nossa, eu lembro como hoje, eu me dedicava muitas horas para esse trabalho, porque eu imaginava que conhecendo o âmbito empresarial em diversos aspectos e entrando em diversos setores naquele momento, alguma coisa poderia ser muito oportuna, né? A ponto de flertar tão grande interesse em mim. Então, assim, eu digo por quê? Pelo fato de ter passado por alguns outros cursos, eu digo assim, se eu não conseguir concluir nenhum outro curso agora, porque realmente acabei não me encontrando, eu preciso me encontrar em alguma coisa daqui, ou não. Mas aí acabou que me permiti, acabei me encantando pela contabilidade. Aí quando eu fui para esse outro escritório, eu falei, agora eu vou estudar contabilidade. E aí foi conveniente naquele momento e não me arrependo, tá? Mas o importante é isso, é você se permitir e se entregar pelo momento que você está vivendo agora, para que isso reflita de alguma forma futuramente, tá? E aí eu fui fazer parte dessa equipe, né? Dessa equipe fiscal contábil, desse escritório. E eles me deram, assim, carta branca, tá? Para ser muito, para ter bastante autonomia, para ser muito instruísta nos processos, porque eles viam que naquele momento eu também estava muito curioso, né? E era algo que eu estava me encantando, então assim, eu tinha uma curiosidade infinita. Então assim, logicamente eu era bem instruído para diversos processos, mas outros eles me davam autonomia para que eu tentasse fazer de alguma forma, apresentasse, desse feedback, apresentasse como que eu tinha chegado naqueles números e tudo mais. Além de outros processos que a gente sabe que não era exatamente entrar dentro do aspecto contábil, né? Então, é de grande importância, de grande valia, por exemplo, salva de arquivos, né? Algumas empresas ainda têm essa metodologia de arquivar alguns documentos, de arquivar arquivos eletrônicos propriamente. Quando a gente fala isso, a gente chega a uma realidade que a gente está vivendo hoje, que é a questão de levantamento de suporte, de ter alinhamentos, de ter formalização. Então, isso é algo muito recente, mas que acabou me treinando naquele momento que eu estava vivendo, né? Pelas atividades que eu me permiti fazer, tá? E aí, no meio disso tudo, eu sempre gosto de lembrar, como eu falei inicialmente, a questão de sempre estar envolvido com projetos sociais, projetos voluntários, participar de empresas júnior dentro das faculdades, das comissões, enfim, uma série de coisas. Tudo isso não pode ser descartado, tá? Porque há uma contribuição a se fazer e há algo que vai lhe agregar uma série de valores que vai ser requisitado um pouco mais à frente. Então, em paralelo a tudo isso, eu sempre gostei de me envolver em projetos sociais, tá? Então, eu lembro que
O primeiro projeto social que eu atuei foi um projeto social que a gente atuava em comunidades carentes e tudo mais, fazendo visita a hospitais. E aí a gente utilizava a arte circense, a gente fazia os treinamentos, recrutamento, a gente fazia os treinamentos para maquiagem, para fazer o nosso trabalho. Então a gente assim acabava desenvolvendo uma série de coisas do âmbito profissional e do âmbito de impacto social. Então havia toda uma preparação de um time e pessoal para que a gente conseguisse fazer aquele trabalho. Então assim, envolvia arrecadação de alimentos, envolvia arrecadação de fundos, envolvia uma série de coisas que, assim, que isso vai agregar valor a você de alguma forma. O impacto social vai ser muito demandado hoje no tempo que a gente está vivendo, né? Então, tem algumas empresas, por exemplo, que alguns emblemas assim, qual o seu impacto ou algo muito nesse sentido, né? Então, a gente fala de uma série de valores que vai ser agregado ao longo da sua vida, mas que vai ser requisitado hoje, tá? E não simplesmente só o conhecimento técnico da coisa ou simplesmente só a sua versatilidade para os processos. Então as empresas hoje elas demandam bastante valor mesmo, porque elas têm objetivo, elas têm uma missão, elas têm algum impacto a trazer para a sociedade, para a economia como um todo, tá? Tive uma outra atuação também que foi com um projeto social chamado Litros de Luz. O Litros de Luz, nesse momento que eu participei, né, ele havia ganhado um prêmio da Sandhurst Prize, que é uma faculdade, que é uma universidade da Escócia. E aí a gente tinha um grande objetivo que era levar a iluminação de forma sustentável para as comunidades da Amazônia. E aí a gente precisava fazer toda uma imersão cultural, sem levar recursos tecnológicos para dentro das comunidades. Então, assim, isso envolve todo um aparato. Naquele momento envolvia mais de 100 voluntários, envolvia uma preparação que assim, envolvia uma demanda de tempo. Por exemplo, a gente se preparou por mais de anos para fazer essa expedição, para concorrer a esse prêmio, para ganhar esse prêmio, para uma série de coisas, tá? Então, assim, eu chamo muita atenção para isso, porque esse envolvimento com pessoas de diversas culturas, esse gerenciamento de uma série de atividades, essa relação interpessoal que você vai ter com gente de tudo que é lugar. Então, são aspectos que vai lhe trazer uma aprendizagem, que vai lhe agregar valor de alguma forma, para que futuramente seja demandado, tá? Além do impacto social, do impacto econômico que você consegue causar nas comunidades, na vida das pessoas e tudo mais, na economia, na sociedade, no povo. Então, isso é bem importante, tá? Durante a faculdade também eu sempre me envolvi em empresa júnior, né? Eu vi aquilo como um projeto piloto, e uma grande oportunidade para você conseguir emergir. Então, naquele momento, a gente já tem uma série de experiências que é, por exemplo, uma divisão de cargos, uma divisão de tarefa, um gerenciamento de projeto, uma prospecção de cliente, por exemplo, que é buscar o cliente, né, para os projetos dentro da empresa júnior. Então, eu via também como uma grande oportunidade para a gente fazer o estudo teórico dentro da sala de aula, dentro da academia, e a oportunidade de você fazer, em algum momento, a aplicação dentro da empresa júnior. A gente sabe, lógico, que hoje o mercado não consegue alocar todos os estudantes, então é uma outra oportunidade, tá? Além disso, da contribuição social que você consegue fazer, né? Então, assim, sei lá, se a empresa júnior presta consultoria ou presta atendimento para as empresas do MEI, né? A gente sabe que é um grande número de empresas hoje que existe no mercado brasileiro. Presta consultoria com relação a, por exemplo, a imposto de renda, e tudo isso é muito semelhante a um outro projeto que existe dentro das faculdades, e aí eu deixo a dica para vocês sempre procurarem quando tiverem, que é a questão lá do NAF, né, que é o Núcleo Apoio Contábil Fiscal. Algumas instituições têm esse suporte da Receita Federal.
Então, voltando para o aspecto da empresa júnior, eu via nesse momento como uma oportunidade para você fazer a aplicação das atividades teóricas. A empresa júnior normalmente ele tem um tutor, tem um professor orientador para dar suporte nos projetos, nas atividades, no gerenciamento e tudo mais. Então, é uma porta, tá? É uma grande oportunidade para você fazer o estudo dentro da sala de aula e trazer para uma aplicação para uns projetos piloto dentro da empresa júnior. Além disso, também eu sempre me envolvi também em questão de congressos universitários. Eu sempre vi isso como uma dificuldade tremenda, porque congressos universitários envolvem, lógico, a parte de palestra, de publicação de artigo, uma série de coisas, mas também envolve festa. Então, assim, liderar turmas, né, de 40, 100 pessoas, 150 pessoas é bem desafiador. Então, essa foi uma das outras experiências que eu tive. E aí eu acho muito importante falar sobre isso, né, porque você se permite vivenciar essas coisas. Tanto do aspecto acadêmico, quando você fala assim, vou se preparar academicamente, vou preparar uma publicação, vou me juntar com outros colegas para produzir algo, vou estudar algo para tentar uma publicação. Então a gente tem um desenvolvimento teórico, a gente tem uma contribuição científica para a academia, para a ciência como um todo. E a gente também tem a questão do relacionamento interpessoal, que é algo que é muito enfatizado, que os professores demandam, que os professores pedem. Então, assim, é bem interessante ver isso que os professores sempre mandam. Faça um trabalho em grupo, o trabalho é em grupo, o trabalho não é para ser dividido em partes, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala de se envolver, de ter relações com outras pessoas e conseguir agregar valor, conseguir amadurecer no meio dessa convivência como um todo. Então, esse outro trabalho que eu fiz, que era durante o meu tempo de faculdade, com relação a esses congressos, então, assim, envolvia um gerenciamento, né, uma liderança bem flexível com essa galera de 50, 100, 150 pessoas, a ponto de organizar excursões, passagens, gerenciar financeiro. Então, tudo isso trouxe uma contribuição, né, e trouxe algum jogo de cintura para que eu conseguisse ter versatilidade, conseguisse ter domínio sobre uma série de coisas ou conseguisse aprimorar. Se eu não tiver o domínio, em algum momento eu tive uma experiência muito semelhante, então eu já tenho noção de alguma coisa, tá? Então, e as outras atividades que eu tive durante o tempo de faculdade também foi questão de comissão de eventos, então, tipo, preparar seminários, preparar alguns eventos, por exemplo, semelhante a congresso dentro da faculdade, convidar palestrantes, então assim, ter todo um ritual, montar um protocolo dos eventos e tudo mais. Então eu acho legal isso quando você se permite, porque eu lembro, né, eu tenho flashes na minha mente de essas lembranças boas e que me trouxe alguma desenvoltura no meio disso tudo. Tá? No mesmo tempo que eu fazia isso durante a faculdade, eu sempre tentei trabalhar porque naquele momento eu não tinha condição, simplesmente por uma questão familiar, de não conseguir simplesmente só estudar. Então eu precisava trabalhar e eu já tentava ser independente de alguma forma. Então eu sempre trabalhei em paralelo ao tempo que eu estava estudando. E aí, como eu falei, tive essas experiências, né? Desde a ser auxiliar, assistente contábil, a chegar a um assistente de negócio, a um analista fiscal, mas vim de trabalhos totalmente diferentes e que me trouxeram aprendizagem de alguma forma para onde eu estou hoje, né? Então, no meio dessas experiências de trabalho, eu sempre gosto de comentar sobre quando você se permite ser liderado também, tá? Quando você permite que as pessoas instruam, né? Quando você permite ouvir as pessoas ou os líderes, os gestores, enfim,
entender que você está inserido dentro de uma estrutura hierárquica da empresa, que você precisa responder, que você precisa dar feedback, que você precisa às vezes seguir alguns processos, alguns protocolos, que existe um regime naquele lugar. Eu falo isso porque não é muito diferente, tá, da realidade que a gente tem de grandes empresas, de empresas Big Four. Então, não é muito diferente, mas a gente sabe que a gente está muito mais desenvolvido hoje para ter flexibilidade para algumas coisas, tá? Mas eu digo isso a ponto porque isso vai desenvolver a sua mente com relação àquilo que pode efetivamente ser flexibilizado ou não, tá? Então, quando a gente fala isso, a gente já toma posse de seriedade, de responsabilidades para algumas atividades que você vai ser mandado futuramente, que vai ser de cunho, que precisa ser de cunho muito fidedigno, muito válido, que precisa ser analisado de fato com calma, independente do tempo que demande, né? Mas que tenha qualidade, que seja verídico. Então, tudo isso vai desenvolver você ao longo desse tempo, tá? Então, basicamente foi isso, tá? Essa questão da minha formação com relação às experiências profissionais, as experiências que eu tive do âmbito social, enfim, tá? Então, esse é um pouco do resumo que eu tenho para vocês de como que foi basicamente a minha vida. E aí, o processo seletivo ele entra justamente quando eu estava no final do curso de contabilidade. Eu trabalhava, como eu falei, em um escritório contábil, mas eu almejava uma empresa relativamente maior, algumas outras atividades. Nesse mesmo momento, eu ainda digo que eu precisava, às vezes, me encontrar. A gente sabe que a contabilidade tem uma infinidade de áreas e especializações que você pode ter. Mas eu queria ter experiência com outras áreas para entender se realmente eu queria seguir com as oportunidades que eu estava tendo, né? Dentro das áreas que eu tive oportunidade. E aí eu me inscrevi para o processo seletivo, tá? Normalmente esses processos seletivos você vai conseguir encontrar acompanhando as redes sociais das empresas. A gente tem algumas plataformas hoje que estão disponíveis na internet, que são algumas empresas que fazem o gerenciamento terceirizado para essas empresas, né? Então, são plataformas de seleção e tudo mais, tá? Além de, sim, se inscrever, às vezes, diretamente dentro do próprio site da organização. Então, a dica que eu já deixo, o primeiro passo para vocês, ingressarem dentro de uma empresa de grande porte, dentro de uma Big Four, de uma Deloitte, de uma Price, de uma Ernst, de uma KPMG. O primeiro passo é se inscrever. E quando eu falo isso, a questão de se inscrever, eu trago toda essa história que eu comentei para vocês, que foi da minha experiência profissional, da minha experiência social. Por quê? A gente precisa, logicamente, preparar um currículo, mas a gente precisa que aquele currículo seja composto por alguns valores que você carrega com você, tá? As empresas de hoje elas não estão demandando simplesmente só uma formação técnica. Por quê? Porque essas empresas estão extremamente preparadas e elas têm uma dedicação extremamente grande para lhe preparar, para lhe treinar. Então, várias dessas empresas elas têm a própria faculdade corporativa, elas têm umas formas de treinamento, têm políticas de treinamento assim, de forma contínua. Então, assim, elas não estão mais demandando hoje conhecimento técnico dentro da área. Lógico, é de suma importância para que você tenha noção, para que você tenha uma visão da área, enfim. Mas eles estão demandando que você tenha valores, que você tenha algum impacto, que você tenha desenvoltura, que você tenha tido oportunidades, que ele tenha lhe preparado, que ele tenha lhe deixado, que você tenha adquirido uma flexibilidade, que você consiga se adaptar a culturas diferentes, que você hoje, por exemplo, esteja em São Paulo, mas que amanhã você precise ir para Manaus. Então, assim, quando a gente fala disso, a gente fala de estar dentro da empresa, de estar dentro do cliente, de estar em viagem, sim, de estar dentro de um local, de uma sala reservada em algumas empresas, ou estar dentro de uma sala de reunião desenvolvendo o seu trabalho. Então,
tudo isso, todas essas experiências que eu passei esse tempinho compartilhando com vocês, ela é super essencial para que isso seja agregado ao seu currículo, tá? Nesse mesmo momento, eu falo de algo que eu ouvi durante uma palestra do TEDx, né? E a palestrante ela falava assim, ela dizia assim, você já parou para pensar o que hoje não está no seu currículo ou não está no seu perfil do LinkedIn? E aí quando ela falava sobre isso, ela dava um exemplo de um cara que ele foi contratado e ele dizia assim, olha, eu não tenho nenhuma experiência dentro da área financeira, mas assim, eu tive algumas experiências de tocar música, eu fui palhaço em alguns lugares e tudo mais. Eu dou esse exemplo porque eu me vejo em alguns momentos e ela fala assim, e aí ela comenta, né, ela faz alguns comentários, algumas palavras lógicas do meu entendimento. Ele diz assim, um cara que tem uma versatilidade, que consegue ter uma experiência para ser palhaço, que consegue ser desinibido a ponto de quebrar algumas barreiras, de arrancar sorriso e tudo mais. Logicamente, ele tem alguma desenvoltura e tem uma flexibilidade para a gente colocar ele dentro de outros processos assim, e colocar ele dentro de atividades financeiras. O conhecimento técnico, a preparação do processo, a gente consegue fazer dentro da empresa. Então, eu só preciso que o profissional ele tenha algumas habilidades, tenha algumas desenvolturas. Então, isso me marcou muito, né? E eu carrego muito comigo essa mensagem de quando eu ouvi. E aí, dê uma procurada, eu não lembro exatamente como que é o nome da palestra, mas são palestras do TEDx, alguns eventos que várias pessoas vão para lá compartilhar pitch de experiências lá, muito legal, tá? Então é uma dica também que eu deixo para vocês, tá? Então voltando para a questão do processo seletivo, a primeira etapa é que você se inscrever. Então assim, preparar o seu currículo, buscar as empresas, conhecer as empresas, tá? Então assim, conhecer as empresas e acessar o site, conhecer a história, conhecer um pouco dos valores, entender se você se encaixa em alguns valores daquela organização, entender os impactos que aquela empresa está causando para a sociedade hoje, entender quais são os propósitos, qual que é a área de atuação, quais são as linhas de serviço daquela empresa, tá? E aí vem um passo que é se inscrever, tá? Então, se inscrever nos processos seletivos, no meu caso, o primeiro processo é a questão da triagem do currículo. Então, você vai ter um retorno se o seu currículo for aceito pela equipe lá e tal. Então, passado por essa etapa, a questão da triagem do currículo, no meu caso, tá? Tudo que eu tô comentando para vocês é com relação a como que foi o meu processo seletivo, mas não diferencia muito do que acontece hoje, tá? É muito semelhante, mas eu tô compartilhando para vocês como que foi no meu caso. Então, aí, passada pelas etapas da inscrição, a triagem do currículo e tudo mais, eu entrei na segunda etapa, né? Que é a questão dos testes básicos e específicos. Então eu fiz alguns testes cronometrados pela plataforma também, que era teste de português, matemática, lógica, inglês e conhecimentos específicos, tá? Então, assim, basicamente, como eu falei para você ter noção, para você, no mínimo, ter noção geral de alguma coisa. E lógico, e para eles terem critérios de filtragem, né, de seleção, lógico, afinal está dentro do processo seletivo. E aí eu fiz esses testes, tá? Normalmente os testes são cronometrados, pode ter um dia específico para você fazer ou não, vai depender. E aí, passado essa etapa, no meu caso, depois que eu recebi a aprovação, eu recebi o convite para fazer a terceira etapa. No meu caso, a minha terceira etapa era a dinâmica de grupo. E aí esse foi um pouco mais difícil porque, como eu morava em Campina Grande, na Paraíba, eu já precisei vir para São Paulo. Então eu vim para São Paulo para fazer a dinâmica de grupo e fazer essa seleção. A dinâmica de grupo, no meu caso, ele é como eu falei para vocês, ele tem um grande envolvimento, uma grande relação interpessoal. Afinal, você está com outras pessoas naquele momento concorrendo às oportunidades. E tudo isso eles vão avaliar como que é a sua desenvoltura, como que você se porta, como que você se relaciona com as pessoas.
E no meio disso tudo eles vão colocar algumas atividades, algumas dinâmicas para vocês se relacionarem. Então assim, vai ter algumas atividades, por exemplo, eu lembro que a gente recebeu alguns materiais, por exemplo, para construir uma ponte, né? A gente recebeu alguns macarrões, a gente recebeu um pedaço, sei lá, 1 metro de fita adesiva, a gente recebeu alguns marshmallows, algumas coisas assim. E a gente precisava construir a equipe que eu tava, né? A gente foi dividida em subgrupos assim, e a gente precisava construir essa ponte para que alguém da equipe passasse por baixo. E aí é muito legal a interação, né? A forma como que você compartilha as ideias com as pessoas para que aquilo consiga dar certo, né? E tudo isso você vai estar sendo avaliado. Então por isso que é muito importante ter essa questão desse relacionamento com outras pessoas, a preparação de slide, a preparação de trabalhos de faculdade, a preparação, enfim, para uma infinidade de oportunidades que você tem dentro da academia, tá? Se você não tem, demande dos seus colegas de faculdade, demanda dos seus professores. Eu garanto como, se vocês estiverem disponíveis e tiverem interesse, eles vão dar suporte para vocês, tá? Além disso, também normalmente eles colocam alguns cases, tá? Alguns cases para vocês debaterem, defenderem posicionamento e tudo mais. Eu lembro que no meu a gente teve que defender um case de uma empresa Era uma empresa de aplicativo que... Como que eu posso dizer? Era uma empresa de aplicativo de passageiros, tá? Então, eles dividem... Eu lembro que naquele momento havia uma discussão grande dentro do aspecto legislativo. Então, assim, havia uma grande discussão aqui em São Paulo, na Câmara de Vereadores e tudo mais, quanto à regulamentação desses serviços e tudo mais. E aí eles dividiram a gente em 3 subgrupos, assim. Então, eles dividiram um grupo para defender os clientes, outro grupo para defender as empresas e outro grupo para defender o sindicato dos taxistas. E a gente precisava levantar os prós e os contra, e o contra, né, daquele case. Só que nisso eles deram 5 minutos para a gente preparar a nossa defesa, o nosso posicionamento e tudo mais. E aí todo mundo vai, se relaciona, pontua algumas coisas, papapá, e daqui a pouco começa a defender, né? E aí eu lembro que depois que a gente defendeu, aí eles disseram assim: agora você é do grupo, você que era cliente taxista, você que era sindicato, empresa, bababá, e aí mudaram tudo na hora. Falaram assim: façam a defesa novamente. E aí, nossa, foi muito surpreso, né? Porque vem tudo à tona, vem vem uma série de coisas na sua cabeça naquele momento que você tem que encontrar uma forma de defender e de se posicionar para aquele case que foi proposto, né? E aí, por isso, quando eu falo a questão da desenvoltura, da flexibilidade, de ter o relacionamento, de saber até que ponto você levanta um argumento sem que seja agressivo, sem que interfira por exemplo, naquele caso, sem que interfira nos clientes, sem que interfira na empresa. Então, é muito legal essa questão de defender, mas tudo isso, lógico que sim, não existe uma verdade absoluta, eles estão ali, eles têm conhecimento para isso, né? Eles têm uma equipe extremamente competente para fazer essa avaliação, para propor, né? Esse case, essa discussão, tudo de forma muito profissional, tá? Então, é bem legal, é muito oportuno também, até o conhecimento que você troca também, tá? E aí, passado essa etapa, eu tive uma penúltima etapa, que foi a questão da entrevista com um sócio-gerente de área. Então, depois de um tempo, a gente recebeu o retorno, se a gente tinha sido aprovado ou não na dinâmica de grupo. E aí, passado isso, a gente ia para a entrevista com um sócio ou gerente. No meu caso, foi uma gerente de área. Então, quando você vai para conversar, você vai realmente para conversar sobre tudo que você já falou, tudo que você já enviou, tudo que está no seu currículo. Mais uma vez, você vai lá conversar com ele, lógico, de forma breve e tudo mais. Então, com horário agendado e tudo mais, tá? No meu caso, eu conversei com uma gerente e aí eu comecei conversando com ela, como que eu era, como tinha sido a minha formação, as minhas experiências, desculpa.
E aí ela vai fazendo alguns questionamentos sobre a sua experiência, algumas coisas que você conhece ou não, outras coisas que você não conhece. Então, assim, é tudo muito franco também, tá? Não precisa nem se cobrar, dizer, eu tenho que ter uma preparação absurda para essa etapa. Não, é tudo muito tranquilo, é tudo muito natural, porque você realmente, se você chegou naquela etapa ali, você vai consolidar para aquela pessoa, né? Todas as informações que te levam a disputar aquela vaga para entrar no processo seletivo dessas empresas, tá? Além disso, eu lembro que algumas perguntas elas foram muito chaves, e aí por isso quando eu bato bastante na tecla a questão do relacionamento interpessoal, do impacto que você traz hoje para a sociedade, do impacto que você traz para a cultura, para a economia, seja lá para qual for. Eu lembro que um dos questionamentos que eu recebi foi que ela me perguntava assim, ela dizia assim, eu sou natural de Campina Grande, sempre morei em Campina Grande, a minha família é de Campina Grande, então... e aí ela perguntava assim, caso você seja aprovado, como que vai ser sua vinda para São Paulo? Eu estava terminando a faculdade, eu tinha 2 meses para terminar a faculdade, eu estava muito próximo de apresentar, inclusive, o meu TCC. E aí eu falei assim, olha... E aí eu fui conversar com ela e fui falar sobre isso. Quando ela me perguntou isso, eu lembro que um pouquinho antes de vir para cá, eu já tinha conversado, já tinha alinhado com o professor, já tinha chegado na coordenação acadêmica, já tinha alinhado uma série de coisas, alinhado atividade, enfim, não tinha nada pendente assim que fosse impeditivo caso eu fosse aprovado, tá? E aí eu falei para ela como que seria a minha vinda para cá. Não só por questões familiares ou não só por questões acadêmicas, tá? E aí vai vir um outro aspecto que é a questão de você viabilizar um local para você morar, você conhecer ou saber exatamente onde que a empresa está situada, quais são os meios de transporte que você pode utilizar, caso você mora em local A, B ou C, que aí é outra coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí você tem que pensar em tudo isso, tá? Não pense simplesmente na vaga que você vai ocupar, mas assim, tente gerenciar de uma forma tudo isso, né? Tente enxergar um pouco do que pode acontecer caso a aprovação aconteça, como que você vai agir e caso não aconteça, né? E aí, vida que segue, tá? Então esse foi um dos questionamentos, eu dou muita ênfase porque ele realmente é bastante importante, afinal a gente está falando de uma mudança cultural, de uma mudança brusca, assim. Saí de Campina Grande de dia para noite e vim morar em São Paulo no finalzinho da faculdade. A outra pergunta que eu tive, uma outra curiosidade, né, que ela tinha naquele momento é que ela me disse assim, como que você se adapta a novas culturas, né? Eu estava saindo de uma cidade que é extremamente pacata comparada a São Paulo e que tem outro ritmo, né? Que tem outro ritmo, outra dinâmica, tem outro sistema de transporte, tem um outro sistema de alimentação, enfim, então tudo muda. E aí é justamente quando eu falei para vocês a questão lá da minha experiência que eu tive, por exemplo, quando eu fui lá para a Amazônia, né? A questão de você se adaptar, de você emergir na cultura, de você estar disponível, você estar aberto para vivenciar, né? E aí você vive e você faz as suas escolhas. Ou você readapta, né? Algumas coisas, a sua rotina, aos seus modos. É muito importante também pensar sobre isso, se preparar para isso, né? Como que você se adapta. Não só pela transição de ter vindo de Campina Grande para São Paulo, mas pelo fato de hoje estar em São Paulo, amanhã eu vou estar em Campinas, amanhã eu posso estar em BH, depois de amanhã eu posso estar em Manaus. Então, assim, é tudo muito relativo quando você está em corporações a esse nível que às vezes demanda estar dentro do cliente. E aí o cliente, sim, está situado em local X, né? Então, dependendo do projeto, da atividade, você precisa realmente se deslocar até o cliente e tudo mais. Então, há um envolvimento aí de questão cultural, né? Não só pelo aspecto da empresa, mas por questão de povo, de sociedade, de convivência mesmo, tá bom? Um outro ponto também que eu lembro que a gente chegou a conversar bastante, né? A gente falava a gente chegou a conversar o quanto você tem que estar disponível para
para aprender, para reaprender algumas coisas e para desaprender. Desaprender no sentido que às vezes você pode trazer algum vício que você adquiriu durante alguma atividade ou alguma experiência para você reaprender, né? Quando a gente fala de reaprender, a gente fala de nós contadores hoje de ter que se adaptar todos os dias, a todo momento sobre as novidades da legislação ou algo nesse sentido, ou reaprender processos, reaprender uma série de coisas e aprender propriamente. Quando eu falo para vocês que assim, o conhecimento técnico, naquele momento ele não foi extremamente necessário, porque a gente tinha todo um suporte da empresa para que você aprendesse processos, para que você aprendesse técnica e tudo mais, tá? E aí, passado essa etapa da entrevista com o sócio, eu consegui a aprovação, né? Ótimo. E aí vem a parte da documentação, tá? Ela não deixa de ser tão importante quanto as outras, porque algumas empresas, por exemplo as empresas Big Four, né? Eles têm um grande filtro e isso precisa ser muito bem avaliado por questões de possibilidade de interferência em algumas organizações ou da análise de algumas informações não corresponder. Por que eu estou falando isso? A palavra me fugiu agora, mas eu digo isso, por exemplo, quando você tem uma experiência, quando você tem um familiar público, por exemplo, e aquela empresa pública presta alguma atividade ou ela é contratada pelo poder público para alguma atividade, alguma construção, enfim, seja lá o que for. E aí você ter acesso a essas informações, elas não podem ter uma característica extremamente imparcial, ela pode ser caracterizada com uma parcialidade. Então, isso precisa ficar muito claro para as empresas, tá? Isso não é critério para você ser... assim, acredito que para você ser majoritariamente desclassificado, mas é importante você deixar isso muito claro para as empresas se você tem algum histórico familiar, se você tem algum parente que exerce poder de administração dentro de alguma organização que você possivelmente pode trabalhar, tá? Mas assim, não se preocupa com isso, mas que fique claro que isso pode acontecer e é importante você deixar claro para as empresas. Mas a questão da documentação é justamente você fazer comprovação de tudo aquilo, né? Você apresentar a declaração de estar em conclusão, ou se formou, de você apresentar seus documentos e tudo mais, tá bom? Então, passada essa etapa, normalmente as empresas eles têm treinamentos, né? No meu caso, eu passei 1 mês em treinamento, todos os dias, no mesmo horário de trabalho e tudo mais. Então, a gente fazia os treinamentos técnicos, teóricos, práticos, para que você esteja realmente capacitado para entrar dentro dos projetos, né? E aí a gente brinca muito a questão de ser alocado, né? A gente usa muito essa palavra assim, estou alocado no projeto XPTO. É muito legal isso, é muito legal trocar essas experiências, porque gera uma ansiedade muito grande, né? Quando você está nesse processo aí. Mas aí, vamos que vamos, tá? É muito oportuno, as empresas normalmente hoje, elas estão com o processo seletivo aberto 1, 2 vezes ao ano, tá? Então assim, como eu falei logo no começo, então busquem, acessem as redes sociais, os sites das empresas, acompanhem as plataformas de seleção e tudo mais, para que vocês fiquem por dentro e acompanhem os processos seletivos e vão se preparando ao longo do tempo para essas organizações, tá? Então, mais uma vez eu repito, é importante você conhecer quais são os valores que aquela empresa defende, quais são as responsabilidades que ela está tendo hoje, qual é o impacto que ela está gerando para a sociedade, para a economia, para que você não só seja demandado, né, mas que você demande também, para que você tenha o objetivo de entrar em empresa X. Quero entrar na empresa X porque por isso, né? Então é importante você conhecer. Lógico, para você não sair caindo de paraquedas e acabar se frustrando e tudo mais, tá? Então, basicamente foi essas etapas basicamente não, né? É um processo um pouquinho demorado e tudo mais, gera bastante ansiedade e aí...
Mas foi dessa forma que aconteceu o meu processo seletivo. E aí, no meio disso tudo, como eu falei para vocês, eu ia falar um pouquinho sobre a questão de vir para São Paulo, né? Quando eu digo vir para São Paulo, eu digo a questão lá de vocês pesquisarem, a questão de moradia, de transporte, de alimentação, de local de trabalho, sim, de conhecer o dress code da empresa. Então, são coisas complementares que você pode fazer para que você esteja muito mais ciente ou muito mais preparado, né, para os contratempos que aparecerem e tudo mais ao longo disso aí. Pode ser que do meio para o fim, sei lá, você esteja fazendo um processo seletivo para São Paulo e diz assim, não tem mais vaga para São Paulo, já tem vaga para Salvador. Lógico, isso é alinhado com a empresa, mas quando você conhece as possibilidades daquele processo e tudo mais, você consegue se preparar de uma forma melhor. No meu caso, era realmente para São Paulo, então assim, eu andei muito pesquisando sobre as possibilidades de moradia, de como que eu iria me alimentar, né? Onde eu iria morar aqui, se eu iria morar com amigos, família, república, quais os transportes que eu deveria utilizar e tudo mais, tá? Então, assim, são dicas que eu queria dar para vocês. Eu acredito que eu consegui compartilhar com vocês bastante experiência sobre esse meu processo seletivo e como que vocês e como eu posso contribuir de alguma forma nesse processo seletivo aí para que vocês consigam se preparar para os processos trainee, processos de novos talentos dessas organizações, tá bom? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me buscar nas redes sociais, tá bom? Tanto Instagram quanto Facebook. No Instagram você consegue encontrar por @iaelulucas. O Facebook eu não uso muito, mas você pode encontrar também por Lucas Pereira. E a gente pode conversar, trocar ideia também sobre outras dicas que eu consegui compartilhar com vocês, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído e tenha ajudado de alguma forma. Agradeço pela oportunidade de você ter parado um pouquinho desse tempinho aí para me ouvir, para ouvir a minha experiência, o que eu tinha que compartilhar, tá? Espero encontrar muitos aí dentro das empresas e aí contribuindo para a sociedade, para a academia como um todo, tá bom? Então, mais uma vez, eu me chamo Lucas Pereira, agradeço pela oportunidade e essa foi mais uma palestra da Pensar Contabilidade. Fiquem bem, tudo de bom. Tchau, tchau.